Algumas histórias perturbadoras fazem as coisas de forma gradual até que o ápice mostre tudo o que deve chocar. Mas aqui não é o caso, e já nas primeiras páginas, Keda Monotate começa de maneira brutal, mostrando que esse mangá não é para os fracos por ultrapassar todos os limites do aceitável. A história se desenrola em torno de Airi, uma jovem modelo em ascensão que acordou numa casa cheia de lixo depois de ter sido sequestrada por Hirokazu, um homem com problemas mentais intensos. Airi não sabia quem ele era, mas eles já tinham tido certo contato porque ele trabalhava numa loja de conveniência que ela costumava ir com frequência. E para sua surpresa, ele sabia detalhes sobre sua vida que nenhuma outra pessoa tinha conhecimento justamente porque ele estava em seu encalço há muito tempo. A obsessão de Hirokazu por ela era tão grande que Airi até mesmo descobriu que todas as coisas que ela achava que tinha perdido estavam ali na casa onde ela agora também residia contra sua vontade. Mas isso, por mais assustador que fosse, sequer poderia ser comparado aos horrores que aconteceriam dali em diante. Ainda no mesmo dia, Airi foi violada diversas vezes e na cabeça de Hirokazu tudo isso era normal porque ele achava que eles estavam num relacionamento. E não demorou para ela descobrir que a recusa só tornava as coisas ainda piores para ela porque ele não poupava as agressões quando sentia que ela não o obedecia. E por mais que tudo isso seja terrível, a motivação por trás se mostra ainda pior quando num dos ataques, Airi lhe pergunta o porquê dele estar fazendo isso com ela, e a resposta veio como uma faca no peito. O motivo era extremamente banal, pois ela só estava naquela situação porque um dia enquanto a atendia no caixa, ela sorriu para ele. Sempre que Hirokazu saía para seus afazeres, Airi era deixada no completo escuro presa por algemas e com venda nos olhos. Mas em certo momento, ela conseguiu sair de sua cela e tentou procurar por alguma janela livre escalando a montanha de lixo. O problema é que ele estava apenas testando a sua lealdade e rapidamente ela foi capturada. Hirokazu a puniu de maneira horrível, a fazendo comer comida estragada com insetos, e quando ela tentou resistir o chamando de monstro, ele se excitou com a situação e bateu nela até se sentir satisfeito. Depois de ficar por sabe-se lá quanto tempo refletindo sobre como a sua vida era e como lhe faltava força para sair desse inferno, Airi chorou e disse para ele que colaboraria para não decepcionar. Hirokazu ficou feliz e após ouvir isso, ele fez o que queria com seu corpo mais uma vez. E enquanto chorava, Airi pensou consigo mesma com extrema determinação que ela ia dar um jeito de ter a sua vida de volta. E assim, um mês se passou. Seria exagero dizer que ela tinha se acostumado às torturas, mas ela entendia o que acontecia quando ela demonstrava o menor sinal de desinteresse. Não que Hirokazu ligasse para o que ela sentia, mas as coisas eram minimamente piores. Hirokazu a tratava como se ela fosse um bichinho de estimação. Ele lhe dava banhos, elogiava quando ela usava o seu cantinho para necessidades fisiológicas e até mesmo chegou a dar para ela alguns cosméticos porque ele sabia que esses itens faziam parte de seu universo antes dele tê-la sequestrado. Airi não se conteve ao ver as maquiagens e chorou sem parar. Hirokazu até comentou que aquelas eram lágrimas de felicidade, só que Airi sabia que era o contrário porque aquilo simbolizava parte da vida que ela queria retomar. 3 meses depois, as coisas tinham mudado um pouco. Airi se mantinha forte em toda a encenação porque ela queria fazê-lo acreditar que ela gostava da sua realidade, o que lhe concedeu um pouco de voz dentro desse convívio onde ela tinha começado a exigir produtos específicos com a desculpa de que ela precisava ficar bonita para ele. Mas no fundo, sempre que ela interpretava esse papel, ela sentia muito nojo dele. Só que tudo isso era necessário porque eram essas coisas que a protegiam. Airi ficava pensando sozinha em quando ela teria a chance de sair desse buraco para ter de volta a sua liberdade. Nada era fácil dentro desse contexto que ela sequer tinha controle porque os abusos e as agressões continuavam sem descanso sempre que Hirokazu achava que ela saía da linha minimamente. Só que o alvo nem sempre era o corpo, a mente também não era dispensada. Hirokazu fazia questão de continuar comprando revistas de moda para ela porque ele queria que ela visse que ela já tinha sido substituída e que só existia ele como caminho em sua vida. Quando as coisas estavam tranquilas e Airi pensava estar longe dos abusos, ele acordava agressivo depois de ter pesadelos sobre seu passado com sua mãe o agredindo. Num desses episódios, ele disse que Airi não sofreu nada na vida e perguntou a ela como era ser alguém que agora estava passando pelo mínimo. Mas tudo o que ela pensou foi até quando ela teria que aguentar todo esse martírio. Airi continuava implorando para que ele tivesse consciência de seus atos, mas ela percebeu que não conseguiria convencê-lo porque ela não sabia nada sobre ele. Então, ela passou a tentar conseguir o máximo de informações possíveis, interpretando o papel de alguém que estava verdadeiramente interessada, mas nada foi fácil. Certo dia, durante mais uma violação, Hirokazu perguntou qual idade ela tinha quando ela se deitou pela primeira vez com algum homem. E em meio às lágrimas e forçada a responder, Airi contou algo terrível. Que seu pai tinha feito exatamente o que ele estava fazendo com ela todos os dias e isso o paralisou na hora porque ele se viu nela.
No dia seguinte, Hirokazu tratou Airi com mais gentileza e lhe contou coisas sobre seu passado. Como, por exemplo, que seu pai o abandonou e que sua mãe tirou a própria vida há 7 anos naquela mesma casa. A infância de Hirokazu não foi das melhores. As crianças não queriam se envolver com ele porque todos sabiam quão lunática sua mãe era. Ela era uma mulher com problemas mentais graves que estava sempre enchendo a casa de lixo e o espancando por nenhum motivo. Tudo o que Airi passava nas suas mãos, ele já tinha passado nas de sua mãe. O relacionamento abusivo que ele vivia sempre cumpria todos os requisitos de algo extremamente tóxico, pois a mesma mão que lhe batia estava no dia seguinte lhe afagando a cabeça. Mas nada se comparou a quando ele fez 11 anos de idade. Sua mãe lhe tirou toda a sua inocência e virgindade. Airi até queria se manter distante desse assunto para continuar o vendo como seu captor, como um monstro que ele era. Mas existia familiaridade demais entre eles, e assim, ambos compartilharam de suas dores porque, ironicamente, eles eram mais parecidos do que imaginavam. Mais um mês veio, e agora Airi tinha que lutar contra si mesma para não ceder à imagem daquela pessoa que tinha as mesmas feridas que as suas. Hirokazu era uma pessoa terrível, mas ainda assim um semelhante. E por conta do que sua mãe fez com ele, ela estava passando pelo inferno na Terra. Hirokazu tinha pesadelos com os abusos sofridos, e quando ele acordava ensandecido querendo descontar sua raiva nela, Airi tinha que ser a voz da razão para fazê-lo voltar a si. Ele confessou para ela que tinha falhado em matá-la e que se ele tivesse feito isso, ele poderia ter vivido normalmente como qualquer outra pessoa. Hirokazu achava injusto demais que ela tivesse morrido e levado com ela qualquer sentença que poderia ter recaído sobre suas ações, e que mesmo morta, ela continuava o assombrando. Airi ouviu dizer que ele só queria se vingar pelo que ela lhe fez, mas agora era tarde demais para isso. Só que ela achava que ele ainda podia encontrar algum senso de justiça, porque até mesmo a morte não era capaz de tirar esse direito das pessoas. O passado de Airi também é revelado, e ficamos por dentro de sua rotina cheia de humilhação, onde sua mãe era extremamente submissa e seu pai era um homem desprezível que fazia questão de menosprezá-las sempre que possível. As coisas eram ruins, mas suportáveis se comparadas ao que aconteceu quando ela fez 15 anos de idade. Certo dia, ele a tocou enquanto fingia ajudá-la na lição da escola, e isso passou a se repetir sempre que sua mãe estava fora. Airi sabia que tinha algo de errado. Ela até tentou contar para sua mãe que ela estava com medo de ficar sozinha com seu pai, mas nada adiantou. Sua mãe, infelizmente, era passiva demais para fazer qualquer coisa. Ela entendia o que Airi queria dizer, mas ainda assim preferiu deixá-la à própria sorte. Seu pai, percebendo que o caminho estava livre e que ele já não tinha mais que ir aos poucos, fez o impensável com ela. Quando tudo terminou, Airi foi limpar suas roupas se sentindo um completo lixo, se sentindo envergonhada e culpada demais por algo que ela não tinha culpa. E assim, isso virou rotina. Todas as noites, sua cama virava o seu matadouro. Hirokazu a ouviu atentamente pela primeira vez. Airi continuou a falar e disse que tudo só passou a mudar quando uma de suas amigas mais próximas deixou que ela usasse maquiagem escondida, coisa que era proibida em sua casa. Mas o que mais a marcou foi o fato de que ela ouviu a sua amiga lhe dizer que a vida dela pertencia somente a ela. Airi passou a se impor mais depois disso, mesmo com as brigas que vinham como consequência. Ela também chegou a tentar dar um basta nos abusos, dizendo que seu pai não tinha direito sobre seu corpo, e dessa forma, ela encontrou no trabalho de modelo uma arma para sobreviver porque ela ia conseguir se mudar para bem longe deles. Airi disse para Hirokazu com profunda sinceridade que ele podia se vingar de sua mãe deixando o passado para trás, vivendo cercado de coisas que lhe agradava porque ser feliz era uma forma de se sentir justiçado. E ao ouvir isso, ele chorou sem parar. Depois disso, Hirokazu parou de tocá-la contra sua vontade, embora ela ainda permanecesse presa em sua casa. Quando ficava sozinha, Airi continuava repetindo para si mesma quem ele era porque o passado identificável não o absolvia das monstruosidades que ele fez com ela. Mas infelizmente, ela sabia o quão ferrada a mente de alguém poderia ficar depois do que eles tinham passado. Ela tinha dito para Hirokazu que se esconder do que aconteceu era uma forma de seguir em frente, mas dizer isso era diferente de colocar em ação porque ela também tinha dificuldade em aceitar isso. Airi chegou a ouvir uma vez a sua mãe conversando no telefone com sua tia sobre o que se passava em sua casa. Elas estavam falando sobre ela, sobre o bicho-papão que era o seu pai. Só que o tom da conversa não estava a seu favor. Sua mãe a culpava como se ela fosse a responsável por estar com o próprio pai na cama. Airi queria ter forças para sair dessa situação, mas sua mente já estava quebrada demais e sem apoio. Ela passou a julgar a si mesma porque seu pai tinha colocado em sua cabeça que ela sentia prazer em tê-lo dentro dela. E foi por conta disso que ela construiu em volta de si uma carapaça que pudesse mostrar para todos que ela jamais tinha passado por tais coisas. Ela tentou seguir sua vida em volta disso, mas as interações sociais eram um problema.
Airi sentia medo dos homens porque a voz de seu pai sempre vinha em sua mente e quando ela encontrou um rapaz gentil que a tratava com dignidade, ela infelizmente terminou com ele por não suportar ser tocada sem se lembrar de sua tragédia. Hirokazu a viu chorar por ela ter revivido tudo isso e ele disse que ela não precisava mais reviver essa dor fingindo que estava tudo bem porque agora ela estava livre para ser verdadeira com seus sentimentos. E nessa noite, por mais surreal que fosse, Airi conseguiu dormir em paz junto de seu captor. 4 meses tinham se passado e Airi sentia que ia conseguir convencê-lo a libertá-la, mas ela também queria que ele ficasse livre de sua própria mente. Hirokazu tinha desenvolvido compulsões gravíssimas relacionadas ao sexo por conta do que ele passou, mas os abusos maternais eram tantos que ele passou a se acostumar por um tempo com eles, achando que isso era completamente normal. Foi somente quando ele cresceu mais um pouco que ele aprendeu na escola que era errado o que sua mãe fazia com ele. Ela tinha feito uma lavagem cerebral nele para que ele acreditasse que os estupros eram uma forma dela amá-lo, mas a chave que distorcia a sua realidade acabou girando e ele só sentia desespero quando chegava em casa e era levado a cumprir o impensável. Quando Hirokazu chegou no ensino médio, ele tentou se impor dizendo para ela que o que eles estavam fazendo era errado, mas ela quase o matou e o fez repensar sobre torturas a aceitar que o seu destino era satisfazê-la. Hirokazu se sentiu sujo, culpado e errado, e quando ela morreu, ele viu um buraco se abrir diante de seus olhos, porque ele não tinha mais chance alguma para conseguir justiça. Airi conversou com ele e tentou colocar em sua cabeça que ele não precisava ficar revivendo o passado o tempo inteiro, porque ele ainda era capaz de mudar, e a prova disso era que ele tinha parado de agredi-la. Hirokazu assentiu e disse que ele começaria sua mudança mental retirando todo o lixo que sua mãe tinha estocado dentro de casa. Esse era um passo bem pequeno, mas Airi entendia que era necessário e disse que ia ajudá-lo. Airi já estava presa há 5 meses e, infelizmente, devido às circunstâncias irônicas do destino, ela estava simpatizando por seu sequestrador. Em outras palavras, ela tinha começado a entrar numa síndrome de Estocolmo que a tinha feito pensar que as coisas poderiam ter sido diferentes caso eles tivessem cruzado seus caminhos de outras maneiras. Os dois chegaram a conversar sobre isso e Hirokazu disse que essa de longe nem era uma opção porque eles viviam em mundos diferentes demais para ela colocar os olhos num simples funcionário de uma loja de conveniência. Airi sentia falta de sua vida e era complicado ter que esconder seus sentimentos quando ele perguntava para ela se ela estava infeliz ao lado dele. Hirokazu não entendia que Airi tinha apenas se identificado com a sua história. Ele achava que ela de alguma forma estava satisfeita em se encontrar naquela situação onde ele era sempre o dominante, e quando ele perguntava a ela diretamente sobre o seu estado de espírito, Airi o beijava para não ter que responder o que poderia lhe trazer consequências. A aproximação deles trouxe para Airi certos benefícios e enfim chegou o dia em que ele deixou que ela saísse um pouco com ele durante a noite, mas obviamente ela ainda estava com os movimentos restritos andando com o braço algemado ao dele. Airi estava confusa porque ela não sabia se ele estava testando novamente, mas mesmo com dúvidas, ela não se arriscou. Parte por ter medo, parte por em certo nível se sentir presa à dor que eles compartilhavam. Já tinha se passado meio ano ao lado dele e a cada dia ela entendia o porquê dele ter se tornado um monstro. Hirokazu parecia ter avançado bastante a ponto dele pedir que ela não mentisse para si mesma e nem para ele sobre o que ela sentia da relação que eles tinham, porque ele não ia mais machucá-la. Ele chegou a perguntar o porquê dela não ter fugido quando eles saíram juntos e ela respondeu que era por ele ter sido a primeira pessoa a quem ela pôde contar sobre sua vida. Airi sentia que perto dele, mesmo sendo arriscado, ela conseguia se curar de seu passado à medida que também o ajudava. Quando o dia do aniversário de Hirokazu chegou, Airi fez um bolo para ele como sinal de que ele poderia celebrar as coisas, incluindo a sua existência. Mas apesar de estar lutando contra sua própria natureza para seguir em frente sem machucar os outros, algo dentro dele lhe dizia a todo instante que ele não era merecedor de uma vida comum e que tudo aquilo era apenas passageiro. E assim, do completo nada, ele se levantou e disse que ia ter que matá-la. Hirokazu disse que ela era uma mulher suja que abria as pernas para se defender, mas Airi não se deixou intimidar e disse que ela não permitiria que ele a visse como substituta de sua mãe, nem como um animal indefeso que ele poderia fazer o que bem entendesse. Ele disse que ele não podia apagar as coisas terríveis que ele fez, mas Airi verbalizou com sinceridade que se ele se arrependesse de todo o coração e que usasse isso para mudar, que ela o perdoaria por todos os dias em que ele transformou a sua vida no inferno. Airi sabia que existia alguma coisa que ele ainda não tinha lhe contado e que era isso que estava fazendo com que ele ficasse estagnado no passado. Hirokazu voltou a si e contou que não podia lhe dizer a verdade porque ele sabia que ela o odiaria e não o veria com aqueles mesmos olhos cheios de piedade. Mesmo não sabendo o que ele estava escondendo, o tempo passou e Airi acreditou que ele de fato tinha mudado, até que certo dia algo aconteceu. Airi percebeu que ela não estava mais trancada.
Ela não sabia se ele tinha se esquecido ou se aquilo era mais um teste para confirmar a sua lealdade. Ela chamou por ele, mas ninguém respondeu. Ele ainda estava no trabalho. Aire pôde enfim ir até certos cômodos que ela nunca tinha pisado, como por exemplo o seu quarto. No entanto, mesmo tendo estado cercada de experiências repulsivas que construíram a imagem inicial que ela teve dele, nada disso a tinha preparado para o que ela viu, pois ali havia um estoque enorme de restos mortais de pessoas que ele havia matado. Ela nunca tinha sido a sua primeira vítima. Aire não quis acreditar no que estava vendo, mas ela sequer teve tempo de pensar a respeito porque ele apareceu no exato momento de sua expressão de choque. Ele sabia que ela tinha descoberto a verdade que a faria vê-lo com outros olhos, e pela sua expressão, ele de fato estava certo sobre isso. Hirokazu disse com um sorriso distorcido que ele havia mudado de ideia sobre eles, e então ele pegou uma lâmina para atacá-la, mas ela conseguiu correr a tempo para se esconder no escuro ao lado da montanha de lixo. Hirokazu não sabia onde ela estava, mas isso tampouco era importante porque era só uma questão de tempo até ele encontrá-la. E em meio à sua falta de pressa para isso, ele começou a narrar seus primeiros passos como assassino. A primeira garota que ele ceifou aconteceu por acidente, mas todas as outras, incluindo mulheres grávidas, ele destruiu completamente, fazendo tudo o que Aire tinha passado em suas mãos e tudo o que ele tinha passado nas mãos de sua mãe. Ele queria vingança e se vingava de qualquer símbolo feminino. Hirokazu contou que ele se sentia bem sendo aquele que machucava porque era seguro e prazeroso experienciar o outro lado da moeda. Era suficientemente bom para sua alma não ser aquele que sentia dor, mas que a provocava. Aire não conseguiu aguentar por muito tempo e sua mente em agonia a fez gritar o máximo que pôde, revelando a sua localização. Ela gritou sem parar enquanto corria procurando por uma saída, até que ela encontrou um quarto cuja janela não estava bloqueada. Hirokazu conseguiu alcançá-la e depois de chamá-lo de animal por ele não ter cumprido com a sua palavra de não machucá-la, ela pulou para fora, caindo em cima do resto do lixo ao redor da casa. O problema é que ele também pulou e ela mais uma vez foi feita de refém. Aire foi sufocada até desmaiar e quando ela acordou, ela estava presa em uma cadeira ouvindo as atrocidades que ele disse que faria com seu corpo. Hirokazu disse que daria um jeito de brutalizá-la até que ela não fosse mais capaz de viver sem sua ajuda. Aire urinou de pavor e ele começou a torturá-la arrancando suas unhas como forma de quebrá-la por completo, pois em certo momento a dor já não seria mais um empecilho. Horas depois, Hirokazu subestimou a vontade de Aire de viver e a deixou sozinha para pegar algumas coisas na cozinha. Mas esse tempo foi o suficiente para ela conseguir escapar com a ajuda de um estilete que ela pegou do chão. Aire se escondeu na floresta ao redor e teve que ouvi-lo dizer que não importava se ela ia conseguir fugir e contar para a polícia, pois enquanto ele estivesse vivo, ele daria um jeito de arrancá-la para perto dele. Aire teve que repensar rapidamente em tudo o que ela tinha sentido, nas mesmas dores e na mesma possibilidade de seguir em frente. Ela sabia que algumas coisas quebradas já não tinham mais conserto e Hirokazu parecia ser uma delas. Sendo assim, Aire trouxe ao seu rosto um olhar decidido porque ninguém, principalmente um lunático, tomaria a sua vida. Os dois entraram em confronto e ela conseguiu enfiar o estilete em suas partes íntimas e antes que ele pudesse revidar, ela tomou a arma que ele tinha levado e o nocauteou. Quando acordou, Hirokazu estava na exata situação que ele tinha há poucos instantes a colocado, amarrado na mesma cadeira, mas agora ele era a presa. Aire disse que tinha que matá-lo, mas Hirokazu sabia que ela teria que ter mais do que palavras para tornar isso verdade. Ele não se intimidou e disse que se ele ficasse vivo, ele manteria a sua promessa de pegá-la para fazer atrocidades com ela. Hirokazu sabia que ele sempre seria uma mancha na vida dela se ela o matasse, e isso já lhe dava prazer o suficiente por saber que ela o carregaria por todo o sempre quando se tornasse uma assassina. Mesmo com medo, Aire deu prosseguimento tentando sufocá-lo, mas sempre que ele estava agonizando tentando respirar, suas mãos fraquejavam e ele recuperava o fôlego. As emoções a dominaram e ela voltou a implorar para que ele resistisse aos traumas, mas ele não deu para trás e inclusive tentou matá-la em um descuido. E enfim, Aire foi obrigada a ir em frente mesmo sem ter vontade. Ela o golpeou com muita ira e finalmente seu tormento tinha terminado. Ao menos naquele instante, ele já não era mais capaz de levantar um dedo para machucá-la. Aparentemente, ela tinha recuperado a sua vida. 3 anos depois, a vida pareceu voltar aos eixos. Aire retornou com seu trabalho de modelo e as capas das revistas espalhavam seu rosto por todos os cantos, ressaltando seu sucesso. Ela voltou para casa depois de um dia cansativo de trabalho e foi direto preparar a comida de seu animal de estimação. E ele era nada menos do que Hirokazu, que perdeu completamente a sua sanidade, bem como os braços e as pernas. Tudo o que ele fazia com as mulheres, Aire fez com ele.
Kedamonotachi não é um mangá fácil de digerir porque essa história já começa te obrigando a odiar os personagens antes mesmo que você possa entendê-los. E acho que é isso que de certo modo nos distancia de romantizarmos a relação entre Airi e Hirokazu. Existe muita coisa nessa história que consegue chocar com facilidade e apesar de acharmos as violências físicas pesadas demais, o que realmente se destaca é a progressão entre o horror físico para o horror psicológico. Hirokazu nos é apresentado como um monstro que aos poucos vai ganhando um passado, ganhando traumas e até humanidade. Só que o mangá nos faz pensar até que ponto você pode entender o porquê de alguém se tornar violento sem transformar esse porquê numa desculpa que não gera responsabilidade pelas escolhas tomadas. Hirokazu passou pelo inferno nas mãos de sua mãe. Ele foi abandonado, violado e manipulado. Tudo isso explica o porquê dele ser quem é, mas de forma alguma isso justifica o que ele fez com as mulheres porque o seu trauma só explica o que aconteceu. Ele não o absolve de nada. Histórias desse tipo são complicadas porque elas te colocam num caminho difícil porque você passa a sentir em certo nível pena de alguém assim. E apesar de parecer horrível e até inconcebível vê-lo como vítima, é possível que exista uma coexistência desse pensamento com o desejo de que ele seja responsabilizado. Quanto a Airi, muitos podem até culpá-la por sua situação, como por exemplo por sua escolha em não pedir ajuda quando ele a levou durante a noite até uma loja de conveniência. Mas é importante lembrar que ela estava sobrevivendo de maneira estratégica durante 6 meses, regulando seu comportamento e manipulando as emoções de Hirokazu para ela ficar afastada da violência. Airi não tinha garantia de que ela conseguiria se ver livre dele, mas o que realmente tornou tudo ainda mais complicado é que ela encontrou nele uma identificação traumática. Eles compartilhavam dos mesmos traumas e mesmo sendo seu agressor, ela viu nele o próprio reflexo. Airi não conseguia vê-lo como um monstro irrecuperável porque vê-lo assim também colocava em xeque o que ela pensava sobre si mesma. Odiá-lo por suas ações, o vendo como alguém sem conserto, seria o mesmo que rejeitar a parte dentro dela que era parecida com ele. Só que tudo isso muda quando ela descobre os restos mortais em seu quarto porque ele estava agindo há muito tempo de forma sistemática, tendo escolhido usar sua dor para machucar outras pessoas de maneira consciente. Quando ela enfim resolve por um basta, é aí que a história toma um rumo ainda mais brutal. Airi poderia simplesmente tê-lo matado, mas ela escolheu fazer exatamente o que seu pai fez com ela, o que a mãe dele fez com ele e o que ele fez com ela. Airi o transforma em seu brinquedo. Hirokazu escolheu machucar e ela também. Essa história poderia até terminar aqui e particularmente seria um final adequado para os parâmetros do horror, mas ainda falta muito para acontecer nessa relação doentia entre Airi e Hirokazu porque ela se desdobra de um jeito ainda mais perturbador. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar algum outro mangá que você acha que vale a pena ler. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.